Pelo menos 13 pessoas morreram ontem e o governo enviou as Forças Armadas para as ruas, como vimos aí na reportagem, depois que traficantes invadiram uma estação de televisão ao vivo. A gente vai tentar entender um pouquinho mais o que é que está acontecendo no Equador, por que é que o Equador chegou a essa situação de absoluto descontrole, por que, professor Paulo Velasco, os traficantes do México, da Colômbia, conseguiram se infiltrar no Equador e com parcerias criminosas, conseguiram transformar um país que era relativamente pacífico, até pouco tempo, um dos mais pacíficos da nossa região, aqui numa plataforma de lançamento de violência. O que aconteceu com o Equador em tão pouco tempo, professor? Bom dia mais uma vez. Muito bom dia, Rafael, Olívia. Pois é, uma situação que vem de alguns anos para cá, poucos anos, na verdade, relativamente, né? Se a gente volta uma década, né? O Equador ainda era isso que você comentou, era um país ainda bastante estável, né? Comparando, né, por exemplo, com países vizinhos, né, como Colômbia, Peru ou Venezuela, mas alguns fatores ajudaram justamente a explicar um pouquinho esse cenário dramático que o país vive, né, e que não será de fácil solução, né? Em primeiro lugar, né, houve em 2016 um acordo de paz na Colômbia, né, entre as Farc e o governo colombiano da época, né, as Farc, um grupo paramilitar, guerrilheiro, né, vinculado ao narcotráfico muito fortemente, né, e alguns dissidentes das Farc decidiram não acompanhar esse acordo de paz, né, e migraram para o país vizinho, migraram para o Equador, né, onde mantiveram, né, os seus laços, né, com narcotraficantes de grande peso mundo afora, especialmente, né, cartéis mexicanos, né? Então houve uma migração do problema parcialmente, né, da Colômbia para o Equador, né? Isso levou à criação de novas rotas de narcotráfico, né? Uma das mais importantes hoje é a rota que sai de Tamuco, na Colômbia, né, até Guayaquil, no Equador. Não por acaso, Guayaquil, né, é um dos centros, né, mais importantes dessa crise toda, dessa violência, né, porque é uma cidade portuária no Pacífico que tem servido como uma plataforma de exportação de narcóticos para o México e para os Estados Unidos, né? Um outro fator também importante é a própria economia dolarizada do Equador, né? O Equador tem há muito tempo, já desde o início do século, o dólar como moeda corrente, né, como moeda que se usa nas ruas, né, e essa dolarização da economia é um convite, afinal de contas, né, para lavagem de dinheiro, né, especialmente proveniente de atividades criminosas, né? Mais fácil lavar o dinheiro em um país onde já circula naturalmente o dólar, né, do que ter que depois fazer transações monetárias variadas, né? Então, são um conjunto de fatores, né, que combinados, né, a um país em crise política, né, tivemos no ano passado o encerramento prematuro do mandato do presidente Guillermo Lasso, uma relação muito tensa com o parlamento, uma crise econômica também que se expandiu bastante desde a pandemia. O Equador foi um dos países no início mais afetados pela pandemia aqui na América do Sul. Então, essas crises sociais, econômicas, políticas agravaram esses fatores, né, fazendo do Equador, né, esse barril de pólvora, né, e um país sitiado praticamente pelo crime organizado. Agora, professor, o Equador é quem está sangrando agora por causa dessa onda de violência, mas estamos falando aqui de tráfico transnacional. Não é um problema só do Equador, é um problema mundial. E desde segunda-feira, alguns países já se manifestaram a respeito do que pode ser feito para ajudar o país a enfrentar essa crise, para ajudar o mundo a enfrentar essa crise. O Brasil colocou a Polícia Federal à disposição no Equador. Daqui a pouco a Janaína Camelo, nossa repórter lá em Brasília, vai trazer detalhes sobre isso. A China anunciou o fechamento da embaixada, pelo menos temporariamente, no país. O Peru reforçou a segurança na fronteira entre os dois países, declarou estado de emergência nessas cidades que estão na fronteira. O que precisa ser feito além de ações emergenciais por todos os envolvidos nesse processo? Pois é, o enfrentamento de uma onda de violência como essa, né, na verdade, exige um planejamento, né? Tem que haver uma coordenação de esforços de forma mais estrutural para tentar, no médio e longo prazo, sim, debelar e neutralizar essa crise, né? Não será algo rápido, né? E aí, claro, é importante, né, que haja troca de informações, né, de inteligência, né? Os Estados Unidos têm um papel histórico, né, importante no combate ao narcotráfico na América Latina, nem sempre com muito sucesso, né, mas é um ator muito preocupado, até porque ele é, afinal de contas, né, o principal destinatário de boa parte dessa cocaína, né, que está hoje passando pelo Equador, né, e saindo por portos equatorianos. Então, os Estados Unidos já foi um dos primeiros, né, a se colocar, né, à disposição do Equador para ajudá-lo de alguma maneira, e os países do entorno regional mais imediatos, vizinhos ali da América do Sul, né, o Brasil não tem fronteira direta com o Equador, né, mas é um vizinho ali amazônico do Equador, tem que se mexer e rápido, eu diria, Lívia,
porque é um problema que afeta a todos, né? Quando pensamos no espaço amazônico, né, onde está o Equador, o Brasil, o Peru, Colômbia, né, são fronteiras muito porosas, né, o que pode permitir não apenas a circulação, né, de ilícitos, né, mas também de narcotraficantes e criminosos, né? Então tem que haver uma ação importante, contundente, né? Já houve tentativas no passado de coordenação de países sul-americanos nesses temas, né, nas questões ligadas ao crime organizado transnacional, mas nunca tivemos resultados muito práticos, muito efetivos, né? E acho que agora, né, essa crise gravíssima no Equador, né, torna o tema ainda mais urgente, né? Então, é bem-vinda a posição do Brasil, né, da Argentina, da Colômbia, né, que se colocaram ali, né, à disposição, né, de cooperar e de se coordenar com o Equador, porque você muito bem colocou, um problema que afeta a toda a região, né? O Equador não produz cocaína, a cocaína vem de Peru, de Colômbia, sobretudo, é um país de trânsito fundamental para os narcóticos, como o Brasil e também. O Brasil também não produz cocaína, né, mas é um país de trânsito fundamental, né, muitas drogas passam pelo território brasileiro, né, para tentar chegar ao norte da África, à Europa ou até os Estados Unidos também, né? Então, é um problema comum a todos, né, e só com esforços políticos importantes, não apenas medidas emergenciais, paliativas. O Equador não poderá ter as tropas nas ruas para sempre, né? Então terá que haver algum tipo de ação, não apenas paliativa, né, ou de urgência, reativa, mas alguma medida mais estrutural, de médio e longo prazo, e aí o Equador não poderá efetivamente atuar sozinho. É um país pequeno, 17 milhões de habitantes, né, é um país relativamente pobre na região, né, precisará, né, da coordenação e do apoio, né, ou dos Estados Unidos, né, que é um país tradicionalmente engajado no tema, ou dos vizinhos mais diretos, que aí são fundamentais também nessa matéria. Professor, o Roberto Mota quer fazer uma pergunta para o senhor também. Mota. Professor, bom dia. A minha pergunta não é uma pergunta fácil, já começo avisando. Tradicionalmente, tem sido bem documentado aqui na América Latina inúmeras ocasiões em que o narcotráfico se aliou a grupos de extrema esquerda que atuam na guerrilha e no terrorismo. E é uma via de mão dupla, um grupo ajuda o outro, e em algumas dessas circunstâncias, as consequências para os países onde esses grupos atuaram foram catastróficas, né? Os dois, talvez, piores ou melhores exemplos são a Colômbia e o Peru, cujas histórias até hoje são impactadas por isso. Há pouco tempo, o presidente da Colômbia ocupou o pódio das Nações Unidas para dizer que cocaína faz menos mal à humanidade do que o petróleo. Precisamos acabar com os combustíveis fósseis, mas cocaína não faz tanto mal assim. Como é que a América Latina vai lidar agora se em alguns governos, em alguns países da América Latina, parece que a tolerância, a convivência, a aceitação do tráfico de drogas como uma atividade normal parece avançar, né, a cada dia, e em outros países como El Salvador e agora o Equador, parece que a ficha caiu e eles resolveram lutar pela sobrevivência. Esse é um ponto sempre muito sensível, Mota. De fato, há, evidentemente, né, sempre uma conivência, né, da política para permitir o avanço, o alastramento do crime organizado nos distintos países. Aí não é uma exclusividade só da América Latina, né? Mas a América Latina é um claro exemplo disso, né? Quando a gente pensa, né, no que está acontecendo no Equador agora, é evidente que há uma penetração, uma infiltração do crime organizado em estruturas de poder, em estruturas do Estado, né? Desde os níveis mais baixos, né, corrompendo, por exemplo, agentes carcerários, né, e o sistema prisional de um modo geral, né, mas subindo também na escala hierárquica, chegando, né, muitas vezes, inclusive, a magistrados, né, a promotores. Né, então, há efetivamente essa inter-relação, né, cria-se quase que uma sinergia. Né. A Colômbia foi o grande exemplo histórico. Né. Tivemos, evidentemente, a participação de grupos paramilitares guerrilheiros de esquerda, né, importantes ali, como as Farc, que eu já citei, né, na complexificação da questão das drogas na Colômbia, mas, independentemente disso, enfim, a política, de um modo geral, o Estado, né, que acaba sendo tomado de assalto e sitiado, né, por narcotraficantes, muitas vezes independentemente de ideologia política. Né. O caso do Peru é um caso emblemático, você citou bem, o Peru é um grande produtor de cocaína, tivemos o caso histórico do Sendero Luminoso também, com alguns vínculos com narcotraficantes ali, né, ao longo da história peruana, e algumas tentativas, né, agora mais recentes, de tentar enfrentar, né, de frente, né, esses problemas do crime organizado, né, tão marcantes e crônicos na região. Não sei até que ponto, na verdade, né, o governo da Nayib Bukele em El Salvador é um grande exemplo, né? De fato, ele conseguiu, né, controlar, né? Não é nenhuma questão ligada tanto ao narcotráfico, né, ou a grandes cartéis, né, mas ao crime dos mareiros, né, das maras, né, que são gangues urbanas,
que praticam violência, né, e toda sorte de crimes. Ele conseguiu criando ali, né, novos presídios, né, mas muitos momentos se excedendo, né, na violação de direitos humanos muito fundamentais, né. E aqui não é nenhuma questão demagógica de direitos humanos, é porque há, né, indícios inequívocos, né, de que o Bukele ultrapassou os limites do razoável, né? Mas, claro, nesse momento, né, emergencial, né, o discurso do Daniel Noboa acaba convergindo muito, né, com essa lógica de El Salvador, né, que, né, conseguiu controlar ou diminuir muito a taxa de homicídios e de criminalidade, e disse que vai fazer algo parecido, vai construir novos presídios, né, porque boa parte do problema nasce muito no sistema prisional, né? Esses grandes grupos criminosos do Equador hoje, Mota, e aí eu me refiro a Los Choneros, né, Los Lobos, né, Los Chone Killers, né, são vários, né, mais de 20 que o Daniel Noboa citou, eles surgiram dentro dos presídios, né? Nada muito diferente do que a gente vê em grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, conseguindo controlar de novo o sistema prisional, né, retomando, de fato, né, o controle e o poder sobre os presídios, isso pode, de alguma maneira, desinflar esse crime organizado e atenuar o problema. Mas, de todos os modos, é preciso, sim, engajamento político, iniciativa política, algo que vamos ver se o Noboa terá. Ele acabou de assumir o poder, vai ser um mandato muito curto, um mandato tampão, né? No ano que vem haverá eleições no Equador novamente, né? Ele precisará do apoio, inclusive, da oposição, né, dos correístas, né? Vimos aí o apoio do Rafael Correia, né, que reside na Bélgica, as medidas tomadas, mas precisará haver um engajamento político, não só no governo dele, mas em muitos governos para frente, para que o Equador tenha alguma chance de neutralizar esse desafio. Professor Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Até a próxima. Bom dia para o senhor. Um prazer sempre, Rafael, Olívia, Mota. Um abraço a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Até.